Então vamos começar a nossa aula com uma oração? Abaixe sua cabeça e vamos orar. Senhor, muito obrigado pelo teu cuidado com a nossa vida. Obrigado porque é o Senhor quem nos sustenta, é o Senhor quem nos faz levantar, é o Senhor quem nos faz estudar. Tudo vem de ti, Senhor. E nesse momento, Pai, como o Senhor já tem falado no culto da manhã, que o Senhor continue falando ao nosso coração. E que o Espírito Santo de Deus mova o coração de cada um aqui, porque essa ação só o Espírito Santo pode fazer. Que cada coração aqui esteja disposto, com o coração aberto para ouvir o que o Senhor quer falar para cada um. Assim como o Senhor tem falado comigo, Pai, eu te peço isso em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a hora que eu estava assistindo o culto hoje, eu ainda olhei para minha irmã e falei, é a mesma palavra que Deus quer falar na EBD. Num texto diferente, mas a mesma palavra. Então eu convido os irmãos a abrir a sua Bíblia em Efésios 4. Chamado do ministério na igreja. E nós vamos ficar aqui em Efésios mesmo, 4. Olha só que interessante. A gente, antes de começar a falar de Efésios 4, que vai falar sobre a unidade da fé. Quem aqui, levanta a mão quem estava no culto. O que o pastor, já estou profetizando, o Jonas é pastor, né? Quase. Presbítero. O presbítero Jonas falou bastante sobre unidade, reavivamento, os dons, talentos, Deus falando, cobrando a igreja disso, da nossa postura frente às pessoas, né? Da união dos ministérios, de trabalhar num só corpo, não foi isso? Agora vamos ler esse texto aqui. Só que antes da gente ler, vamos pensar qual era o contexto em que Paulo escreve isso aqui que vocês vão ler. É muito interessante. Paulo, 53 ou 54, mais ou menos, depois de Cristo, ele faz uma segunda viagem missionária e ele passa por Éfeso. Éfeso era uma cidade lá ali na Ásia. Então, se você... Eu não coloquei mapinha, mas se você... Só para você visualizar, Israel está aqui e essa parte aqui da Ásia é onde ficam as igrejas. Tem uma carta, o pastor pregou, até escutei novamente a pregação dele, sobre a carta de Apocalipse que é escrita para Éfeso. Onde que era Éfeso? Éfeso era uma cidade muito grande para a época, cerca de 300 mil habitantes. Era um polo importante, assim, vital ali na Ásia. Só que era uma cidade bastante idólatra. Lá em Éfeso tinha o templo de Ártemis, que era... Vocês assistiram a Mulher Maravilha? Mulher Maravilha, não. Eu não guardo. Como é que chama aquela... Diana, o templo de Diana. Isso. É a Mulher Maravilha que tem um negócio no templo? É, né? Tem até no filme Mulher Maravilha, tem uma coisa lá que as Amazonas, sei lá o quê, joga uma flecha, vai cair lá justamente no templo de Diana, que era, é a deusa lá da turma das Mulheres Maravilhas aí, dessas pessoas. E esse templo é na cidade de Éfeso. Então, era uma cidade extremamente idólatra, cosmopolita, e Paulo passa ali no final da segunda viagem. Ele passa rápido. Depois ele volta para Éfeso e fica ali na terceira viagem dele, missionária. Ele fica ali por volta de 3 anos naquela cidade. Gente, você imagina 3 anos escutando Paulo pregar. Era uma coisa muito boa. Imagina o apóstolo Paulo aqui 3 anos pregando para a gente. O que acontece? Abre lá em Atos 19, porque aí vocês vão ter uma ideia de como foi ali o que aconteceu quando Paulo estava lá, ó. Eu vou ler para vocês, tá bom? Vão acompanhando, tá? Ó,
Aconteceu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso. Encontrando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Ao que eles responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Por quê? Porque eles estavam no batismo de João, que era o batismo de arrependimento. Paulo perguntou: então que batismos vocês receberam? Eles responderam: o batismo de João. Paulo explicou: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois dele, a saber, Jesus Cristo, né? Jesus. Eles, tendo ouvido isso, foram batizados no nome do Senhor Jesus. E quando Paulo lhes impôs as mãos, o Espírito Santo veio sobre eles, e tanto falaram em línguas como profetizaram. Eram ao todo uns 12 homens. Durante 3 meses, só 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, discutindo e persuadindo a respeito do reino de Deus. Mas, como alguns deles se mostravam teimosos e descrentes, falando mal do caminho era o nome que eles tinham dos cristãos, né? Diante da multidão, Paulo se afastou deles. Era o evangelho. E levando consigo os discípulos, passou a falar diariamente na escola de Tirano. Então, Paulo foi para uma escola, a escola de Tirano. Paulo fez isso durante 2 anos, de modo que todos os habitantes da província da Ásia ouviram a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Então, Paulo ficou pregando ali por volta de 2 anos. Deus, agora escuta isso. Deus, a importância da pregação cristocêntrica. A importância de pregar a palavra, de ter uma escola, de ensinar. Tem que ter ensino. Quando não tem ensino, entra heresia no nosso meio. Quando tem ensino, a gente está apto a entender o que está errado. É a história do pessoal que trabalha na Casa da Moeda, né? Vocês sabem disso. Eles prestam mais atenção em como é a nota verdadeira. Eles nem ficam estudando as notas falsas. Porque nota falsa sempre vai aparecer tentando de um jeito ou de outro. Mas se você sabe bem a nota verdadeira, você consegue identificá-la quando aparecer alguma falsa. Então, Paulo ficou ali ensinando para esse povo de Éfeso. Olha o que aconteceu. Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem os enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam de suas vítimas, das suas vítimas, e o espírito maligno se retiravam. E alguns judeus, exorcistas ambulantes, nunca vi isso, exorcista ambulante, tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre as pessoas possuídas de espíritos malignos, dizendo: ordeno que saiam pelo poder de Jesus a quem Paulo prega. Não era poder de Jesus, mas por Paulo. Os que faziam isso eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhe respondeu: conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês quem são? E o possuído do espírito maligno saltou sobre eles, dominando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que nus e feridos fugiram daquela casa. Ainda apanharam, né, do espírito. Este fato chegou ao conhecimento de todos os moradores de Éfeso, que era por volta de 300 mil. Também judeus como gregos. Veio temor sobre todos eles. E o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Então eles vinham e falavam: eu sou culpado. Eu fiz isso, e confessava. Também, olha que interessante isso, também muitos dos que haviam praticado magia, porque além de idólatra, eles eram macumbeiros, né? Reunindo os seus livros, os livros que eles tinham. Pensa que é uma época bem antes do Gutenberg lá, da imprensa. Livros eram caros, olha só. Reunindo os seus livros, livros do quê? De magia. Os queimaram
diante de todos. Calculado o valor dos livros, verificaram que chegava a 50 mil denários. A Soraya vai me ajudar. O denário era o salário de um dia, não era? Não? Não lembra? Eu acho que um denário era o salário de um dia de trabalho, não era? Se eu não me engano, acho que é. Era de um dia. Então, eram 50 mil denários. Gente, é muito dinheiro. O valor dos livros que eles queimaram. Assim, a palavra do Senhor, o que acontecia com a palavra do Senhor? Crescia e prevalecia poderosamente. Então, como que a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente? Porque aquelas pessoas ouviam por muito tempo o ensinamento de que Paulo fazia na escola de Tirano, e também aquela cidade idólatra. Diz que eles depois expulsam Paulo dali, né? Por quê? Porque eles, nesse templo de Diana, eles, nos vãos entre uma pilastra e outra, eles faziam vendas de coisas idólatras. E aí, como a cidade começou a converter, o povo não comprava mais. Porque acabou com a economia. Foi tão grande o que Paulo fez ali, que Deus fez, que Jesus fez por meio da vida de Paulo, que mudou até a economia do lugar. E por que será que em Éfeso Deus escreve uma carta? Em Apocalipse, Deus escreve uma carta para ele, a gente vai ver depois. Então, olha só. Então, você já tem uma ideia de como era a cidade de Éfeso. Oi? Nossa. Obrigada, amor. O Ribeiro. Também. Ribeiro é meu cunhado. 150 anos. 137 anos de trabalho. Você já imaginou? Nem consigo imaginar isso tudo. Ou seja, para a pessoa queimar aquilo, é porque ela realmente estava convencida. O pessoal fala que o último que se converte é o bolso, né? Então, realmente, a pessoa estava convertida ali para fazer aquela fogueira e queimar tudo. Agora, como é dividida, então, essa carta que Paulo escreve para o pessoal de Éfeso, para a igreja de Éfeso? É uma carta preventiva. O que significa? A igreja, aparentemente, estava indo muito bem. Também, gente, imagina, o povo vindo, entrando e a cidade se convertendo. Então, é uma carta que Paulo está ensinando uma doutrina. É considerada uma das cartas mais difíceis de Paulo, de profundidade de Paulo. E eu peguei isso na Bíblia da Escola Bíblica, que é da editora, fazendo propaganda, né, pastor Bernard? Porque lá realmente tem uns resumos fantásticos que você, se não tiver, compre, porque é uma benção. Lá, eles dividiram assim, ó. Paulo está explicando, apesar de não estar na cidade, escrevendo carta para eles, está prisioneiro, está preso em Roma, e ele escreve dizendo assim, olha, eu quero falar para vocês sobre a nova vida de Cristo, que é o que vai tratar a carta. Se a gente dividir em 3 partes, seria assim, ó, a primeira parte, de 1 a 3, do capítulo 1 a 3, doutrina. Ou seja, qual é a nossa posição. Olha que interessante, irmãos, essa doutrina, de 1 a 3, ele vai falar de várias formas, de forma até profunda, sobre o plano da salvação, salvação pela graça e corpo de Cristo. O que nós vamos ler hoje é na segunda parte de Efésios, que seria chamada de deveres, como que a gente deve caminhar. Então, olha só, eu me converto, entrego minha vida para o Senhor, capítulo de 1 a 3. Doutrinariamente, o que é a conversão? E ele vai explicar o que é a conversão. Irmãos, muitos irmãos que estão na igreja não sabem, creem em Jesus, eu creio nisso. Mas às vezes não entende o plano da salvação. E eu gosto de falar, a PEC toda vez que vai dar aula, fala do plano da salvação e eles estão certos. Porque mesmo aqui no nosso meio pode ter alguém que não tenha entendido. E aí eu vou fazer um gancho com a última aula, só abrindo um parênteses, que a gente falou sobre a Páscoa. E eu falei, a festa mais importante é a Páscoa, mas não é verdade. É porque, na verdade, eu quis dizer assim, olha, o Senhor Jesus,
quando ele morre e ressuscita, ele torna a nossa Páscoa a ceia. Não é verdade? Quando Jesus ressuscita, morre, ele faz antes, este é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Ele institui a ceia. Então essa é a festa de maior importância, porque a gente relembra a morte de Cristo e a ressurreição, e estamos em comunhão. Por isso que você acerte-se e tome a ceia. A Bíblia não fala, olha, examine o homem a si mesmo e dá um tempo. Ele fala, acerte-se e tome a ceia. Quando Jesus faz a ceia, vocês entenderam o significado daquilo? Este é o meu corpo. Até então, o judeu, antes de Jesus, o que ele matava? O cordeiro. Porque o salário do pecado é a morte. O que eu ganho por ser pecador é a morte. E no Antigo Testamento, sem sangue, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecado. Precisava matar o cordeiro para derramar o sangue e ter remissão de pecado. Porém, Jesus é o nosso cordeiro, que morre pelos nossos pecados. E na Páscoa ele faz isso. Ele não corta um cordeiro para fazer a ceia com os discípulos ali. Ele fala, olha, agora, este é o meu corpo. Ele fala isso antes de morrer. Isso me dá uma coisa, porque ele sabia o que ia passar. E ele fala, este é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Então, toda vez que você faz a ceia, e que você toma a ceia, você está falando para Jesus, eu estou lembrando o que o Senhor fez por mim. O seu sacrifício foi tão grande que não tem nada que eu faça que pague o seu sacrifício. Eu reconheço o teu sangue derramado na cruz por mim. É isso. Eu examino a mim mesmo, porque agora o Senhor não é só o meu Salvador. O Senhor é Salvador e o Senhor é Senhor. O que é Senhor? Eu sigo as tuas ordens. Então, quando eu tomo a ceia, eu estou dizendo, estou me examinando, isso está errado. Pode ser que você fale, puxa vida, isso aqui, Senhor, olha, me perdoa. E você tenha a insegurança de que nunca mais vai pecar novamente. Mas é por isso que Jesus foi o único que podia morrer por você. Porque você vai pecar. Não tem jeito, viu, gente? Não porque a gente quer, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Se fosse possível a gente nunca mais pecar, Jesus não morreria na cruz. Ele é o sacrifício perfeito. E eu volto para ele e sei que ele é um advogado meu diante de Deus. Então, nasceu, o que eu estou fazendo? Senhor, olha, eu estou aqui porque eu quero reconhecer, quero lembrar do que o Senhor fez por mim. O Senhor é o meu Senhor. Tenho as minhas limitações, perdoa os meus pecados, me acertei lá com quem eu tenho que acertar e tem misericórdia de mim. É assim que eu venho dar aula, vocês sabiam disso? Eu acho que é assim que o pastor também faz, porque a gente peca e pede perdão. É assim, ó, arrastando às vezes. E é verdade, é ou não é, Samuel? Às vezes, eu sinceramente, eu trabalho na editora e às vezes eu falo, Senhor, eu não sou digna de trabalhar num lugar desse. Porque, puxa vida, a gente peca numa coisa, pede perdão, depois, às vezes, cai na mesma coisa. Aí canta aquela música, eis-me aqui, outra vez. Por que a gente tem que pedir perdão de novo? Mas a questão não está em pecar, sabe por quê? O pecado faz separação entre Deus e o homem. Faz. Mas o que agrada a Deus é o reconhecimento do pecado. Não é verdade? Eu sempre penso que na minha cabeça, né, medindo o pecado assim, eu vejo Saul pecando, mas eu falo, gente, parece que Davi foi muito pior do que Saul pecado. Independente de quem foi pior ou melhor, o Davi, ele tinha uma coisa bacana, ele realmente se arrependia. Ele falava, eu estou errado. Deus quer isso de nós. E eu nem sei porque eu entrei nisso, para falar da salvação. Então, se você reconhece que você tem a salvação, tem, não tem? Aí, Everton. Com salvação. Se não tiver arrependimento, não tem salvação. A gente tem que pregar arrependimento. Se arrependa. E aí, mostrar qual é o caminho para me ligar a Deus, que é só por meio de Jesus e o sacrifício dele. A gente vai entrar na unidade da igreja e cheios do Espírito. Gente, então vamos lá. Agora a gente pode ler.
Então, nós somos salvos em Cristo e agora Paulo está escrevendo essa carta para a nossa igreja, tá? Faz de conta que a gente é Éfeso agora. E aí Paulo está escrevendo para a gente. Veja que ele começa assim, ó, por isso. Significa que teve uma coisa antes. O que teve antes a gente viu. Plano da salvação, a salvação é pela graça e o corpo de Cristo. Então ele fala, por você ser salvo, ou seja, por isso tudo que eu acabei de explicar para você, ele diz, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados. Digna. A palavra digna, eu fui pegando palavra por palavra no original, no grego. Não pensa que eu sou boa de grego, não, eu não sou. Posso até passar o recurso para vocês que a gente, até botei ali embaixo, o nome, que tem, hoje em dia tem muito lugar para a gente consultar. Olha que interessante, digna, tem um valor que corresponde ao valor real. Ser digno é o seguinte, a minha maneira de ser corresponde ao valor que eu tenho, ou ao valor que essa vocação que Deus me deu tem. Isso é ser digno. Então, Paulo está dizendo para eles, vivam de forma digna. Do quê? Da vocação a que foram chamados. Vocação é o que Deus usa para chamar a gente, para receber o presente da salvação, que é por meio da graça, é um presente. Não é você que consegue a salvação, é graça. Então, Paulo começa falando assim, vocês têm que viver da forma correspondente ao chamado que você teve de Deus. Você não pode mais viver do jeito que você vivia antes, porque você foi chamado. Você já parou para pensar nisso? Eu não posso mais viver como antes. E aí, ele fala assim no versículo 2. Olha o que diz. O versículo 2 diz assim. Vou ler o 1 para continuar o 2, tá? Por isso eu, prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados. Ele fala prisioneiro no Senhor porque ele estava preso mesmo, lá em Roma, tá? Quando ele escreve a carta. Da vocação que foram chamados, com toda humildade, mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Gente, eu não passei aqui, né? Olha isso, humildade. O presbítero Jonas hoje estava pregando, eu lembrei muito disso. Olha o que diz a palavra humildade, que interessante. É aquela qualidade de mentalidade de ter uma opinião humilde de si mesmo, ou seja, um senso profundo de sua pequenez. Você tem um senso profundo que você é pequeno? É um caminho de Paulo diferente do que a gente ouve nas pregações. Não aqui, e nem quero falar de nenhum lugar, mas eu digo assim, às vezes o mundo fala para você, você é o máximo, você é bom, você é ótimo, você está no centro do coração de Deus, Deus faz tudo por você. Então a gente tem que, na verdade, Paulo está falando assim, olha, na verdade, é ter a opinião humilde de si mesmo. Irmão, se a gente não é humilde, a gente não olha para o outro com humildade. Eu não sei se eu já falei. Existe eu não sei, espero que aqui nunca ninguém tenha passado pelos alcoólicos anônimos. Mas se passou, amém, né? Passou e já foi. Eu nunca passei. Mas eu sei que nos alcoólicos anônimos, eles têm aquela reunião, não é? E eu li num livro, acho que já contei isso, de um cristão dizendo que quando ele se converteu, ele tinha mais liberdade de chegar na reunião dos alcoólicos anônimos e dizer, hoje eu quase bebi. Hoje eu quase bebi. Ou, eu bebi ontem. Eu não aguentei e eu bebi ontem. Eu estou arrependido, porque eles têm aquele lema, né? Só por hoje, né? Mais um dia. Então. E nesse livro ele fala, eu não conseguia me expressar da mesma forma na igreja como eu conseguia nos alcoólicos anônimos. Por quê? Porque nos alcoólicos anônimos, sabe o que as pessoas falavam para ele? Puxa vida, você bebeu? Eu entendo exatamente o que você está passando, mas você vai conseguir. Começa de novo, vamos começar a contar de novo. E por que isso? Por que vocês acham?
Ele se via como o outro. Por isso que não condenava. Eu me vejo no mesmo nível que você. Eu estou há 2.000 dias sem beber, mas eu sei que eu posso cair de novo. Isso é ter humildade. Será que isso não falta para a gente? Quando a gente vê alguém que pecou na nossa igreja e até se arrependeu? Será que a gente se sente humilde? Quando a gente olha para aquele que entra, que às vezes estava longe e voltou, ou aquele que você acha, puxa, ele está vindo aqui, mas ele ainda está longe. Com que olhar que a gente olha? Será que é com humildade, tendo opinião de si mesmo, de pequenez? Eu estou aqui pela misericórdia de Deus. Paulo está falando, vocês não podem perder isso. E Deus está falando para nós não podemos perder. Bem educados e mansidão, brandura. Ele fala com toda humildade e mansidão, brandura, gentileza. A gente tem sido gentil? A gente tem sido gentil com quem entra aqui na igreja? Hoje a Cláudia falou para mim, vi um homem deitado na praça, e eu tenho a mesma sensação, e eu tenho certeza que muita gente aqui tem. Eu olho para aquela turma no inverno deitada ali, e eu já sei que a igreja já fez muita coisa. Eu já sei que botou telão lá fora. Eu já tentei trazer para dentro, e vários presbíteros também já tentaram. Sei que tem presbítero que vai lá, diácono, e tenta conversar. É um trabalho difícil. Eu sei disso, a igreja tem feito. Mas eu me incomodo. Sabe por quê? Porque eu não sei o que fazer, não é meu dom. Eu não sei como chegar na pessoa. Eu oro, eu falo, Deus, levanta alguém na igreja para cuidar dos nossos moradores de rua, assim como cuida dos comerciários, uma vez por ano, evangeliza. Levanta alguém na igreja para fazer isso. Eu acho que não sou eu, porque eu não sei como chegar, mas eu oro. Gentileza. Cláudia viu um cara deitado na praça aqui hoje, ela falou, Silvana, eu pensei assim, vou chamar ele para ir na igreja. Mas como que ele vai se sentir? Como é que ele vai se sentir? Como nós vamos receber? E não é por mal, não. Às vezes a gente não sabe o que fazer mesmo. Mas a gente precisa começar a ser gentil com quem entra aqui e com quem está lá fora. Gentileza. Longanimidade. Olha só a ideia da palavra longanimidade. Vamos ler junto? O que é longanimidade? Esperar. Isso é ser longânimo. Você demora. Tipo, chega uma hora que não dá mais. Irai-vos, mas não pequeis. Mas você estica esse tempo e não é uma pessoa raivosa. O que foi? Não sei o quê. Exatamente. Bateu, levou, não é do cristão, bateu, levou. Eu falo isso, gente, porque eu tinha muita dificuldade com isso. Era uma pessoa muito assim. Sim, arrependeu, né? Você arrependeu, né, Eliane? Sim. Reagir rapidamente contra o outro. Conta. Você começou a contar. Não batia mais. Mas a palavra ia. Sim. A palavra demorou. Anos contando, gente. 1, 2, 3. Hoje em dia eu fazia com a minha santa, mas ele Sim. comigo há 50 anos, quase, ele sabe. Eu não era super agressiva nas palavras, eu não batia mais. Everton, nunca bateu em você não, né, Everton? Ele sofreu. O que aconteceu? Deus colocou, eu pedi a Deus uma maturidade, Deus botou uma sogra terrível. Acho que foi para testar. Foi para testar. Aí eu comecei a treinar com a sogra, para não avançar na sogra. Sim. E aí, Deus foi trabalhando com os irmãos da igreja. Teve um dia que a irmã da igreja falou assim, você está doente? Porque você estava muito mansa. Você está mansa de estar tomando alguma coisa? Rivotril. E aí, hoje em dia, ainda tem o ímpeto. Sim. Mas aí eu saio de perto da pessoa, vou para um canto lá e Sim. conto. Gente, a Eliane está contando, tem Jesus, pode chegar perto dela. Não fique com medo dessa fala dela, ela está controlada. Hoje em dia, graças a Deus, faz anos eu já não brigo com ninguém. Graças a Deus, né, Everton? Aleluia. O Everton que agradece isso. Mas é isso, quem está em Cristo é nova criatura. Longanimidade. Para certas pessoas é difícil mesmo. Completando o processo adequadamente. Sabe o que é suportar? É completar o processo
adequadamente. Então, você começa alguma coisa, tá difícil, mas eu suporto, porque eu vou terminar esse processo. Olha que interessante. Vamos ler o 3? O 3 diz assim, fazendo... Leiam. Vamos lá, gente. Fazendo... Tá, lê na versão de vocês. Olha só, aqui está fazendo, né? Fazendo tudo. Esse fazendo tudo tem o sentido de sejam rápido. Mas não é seja rápido de fazer rápido, não. É tipo assim, ó, não para muito para pensar, vai lá e faz. Fazendo tudo é nesse sentido. É tipo assim, ó, será que eu devo preservar a unidade? Deixa eu refletir sobre isso. Não eu vou fazer de tudo. Eu vou fazer de tudo. É isso que eu tenho que fazer. De forma rápida, decidir isso de uma forma rápida. Esse é o sentido de fazendo de tudo. Para preservar. A palavra preservar, é legal, gente, eu vou olhar aqui, porque aqui eu não enxergo, aqui mais ou menos enxergo. Téreo, deteros, é um guarda. Preservar significa pôr um guarda. Então, quando ele fala, fazendo de tudo para preservar, é tipo assim, eu vou vigiar mesmo, como se fosse um guarda. Para o quê? Preservar. Preservar eu boto um vigia ali para preservar. Preservar no sentido de guardar. Então, aqui Paulo está dizendo o seguinte, eu faço de tudo, eu vigio. Alguém falou uma coisa para mim? Deixa eu vigiar, espera aí minha resposta. Me levantou, né? Vou contar até 10, segura. Eu faço de tudo. Põe um guarda, observo com atenção. E vigio, guardo, para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Unidade. Olha que bonita essa definição de unidade. Então, eu faço tudo. É como se eu botasse um guarda ali para me ajudar a vigiar. Para que eu faço tudo isso? Para preservar a unidade do Espírito. Unidade é a harmonia de compartilhar a semelhança da natureza com o Senhor. Como isso é profundo? Ou seja, Paulo está dizendo, faça tudo, vigie, para que haja harmonia entre vocês e assim se reflita quem é Deus. Porque tem gente que parece que não tem Deus, mas tem. E ele está falando, olha, vocês como igreja devem ser humildes, longânimos. Por que vocês devem fazer isso? Vocês têm que fazer tudo isso para que a harmonia, haja harmonia enquanto você compartilha o que Deus fez com você. Haja harmonia. Isso significa, como no casamento, que tem hora que eu vou falar uma coisa e ele vai falar outra. Eu quero ter harmonia, eu vou com mansidão, com longanimidade, na amizade, na igreja, no ministério, no que for. Eu vou falar, peraí, eu tenho que preservar essa harmonia da minha semelhança com Deus. Sabe aquela frase, o que Jesus faria nos meus passos? O que eu deveria fazer aqui para ser semelhante a Deus? E harmonicamente o outro fala, na hora de responder, o que eu faria aqui para ser semelhante a Deus? E aí o outro que está no mesma bagunça, o que eu faria para ser semelhante a Deus? E isso harmonicamente preserva a unidade, porque é o mesmo Deus. E ele diz assim, pela união do Espírito, o Espírito Santo, vínculo da paz. Olha só que bonito isso. O vínculo da paz significa a paz de um para com o outro deve ser o que os une. O que me une a você hoje? É porque eu sou da Igreja Cristã Evangélica de São José dos Campos? É porque eu, como diz o presbítero Jonas, eu sou do mesmo ministério que o seu, então ali nossa panelinha unida? Não pode ser isso. Paulo está dizendo, o que tem que unir vocês, o vínculo, é a paz. Eu estou em paz com você. Espera só um pouquinho. Ô Samuel, leva o microfone para ela, porque daí quem está em casa pode ouvir. A Vânia. Então, eu queria falar que eu sou bem ao contrário da Eliane, né? Vocês têm que ser amigas. Mas não sei se é graças a Deus, porque, assim, eu não falo, fico
parecendo que tá tudo bem, só que eu fico com aquilo, às vezes, muito tempo. Então, eu acho assim que a gente tem que alertar também para essas coisas que a gente não vê, porque eu quero ver, você sabe, nossa, estou errado mesmo, mas aquilo que você guarda, Sim. eu sou muito assim, quer dizer, eu acho Não que estou pode. melhor. Então, eu queria compartilhar isso, porque é o perigo, né, de assim, você tá vendo, aí é simples, mas quanta coisa que você não vê, e tá lá, e você tem que deixar. Mas você sabe que nós vamos chegar nisso daí? Porque ser isso não quer dizer que você não vai falar. Boa colocação, Vânia. Deixou a gente com vontade de ver o resto. Guarda o que a Vânia falou. E aí ele fala o seguinte, a paz tem que ser o nosso vínculo. Isso não quer dizer que para ter paz eu engulo, eu não falo e eu fico passando mal. Não é isso. Ele vai continuar o texto, tá? Aí ele fala o seguinte no 4. Eu até coloquei isso, gente, porque eu achei muito bom. Botei lá, Bible Project. Achem isso no YouTube, porque ele conta a história, resumo de alguns livros da Bíblia com desenho. Eu tirei um print disso daí, porque eu achei muito bacana. Essa parte do texto, quando ele começa falando há somente um, que tem a ver com o presbítero Jonas que pregou hoje, olha que interessante, ele desenhou pessoas ali, formando a palavra um. E aí ele resume essa parte do texto, do versículo 4 e 5, ele resume assim, ó. Por que eu tenho que fazer tudo isso? Por que o meu vínculo tem que ser a paz? Porque é só um. Há um só corpo, um só Espírito, um só Senhor, uma só fé, um só batismo e um só Deus. Mas unidade não é uniformidade. Porque dentro desse corpo, cada um tem um ministério. Unidade não é ser uniforme. O que é uniforme? Você vai para uma escola, todo mundo tem o mesmo uniforme. É tudo igual, certo? Isso é uniforme. Unidade é quando cada um está aqui como a gente, com várias roupas diferentes, mas a gente está unido. Não é que a gente... eu não sei se eu expliquei bem, acho que não foi bom o exemplo, não. Acho que não foi, mas vamos lá. Unidade é estar unido em um só Deus, um só corpo, um só Espírito, uma só fé e um só batismo. Porém, essa turma toda que está ali e nós estamos unidos em tudo isso, mas Deus deu diferentes dons para cada um. Ô Samuel, o Jonas, o presbítero Jonas. Deus deu para cada um uma maneira diferente. É tão maravilhoso isso, né? Um vai completando o outro no corpo. Pode falar. O Jonas vai consertar o que ele está... Não, consertar não. Às vezes eu penso a questão da unidade, que às vezes mesmo eu não concordando, eu faço junto. Né? Às vezes eu não estou de acordo, eu penso diferente em relação a isso. Mas é para lá que vocês vão, eu vou junto. Então, acho que tem muito a ver com o que a gente está falando aqui, né? Sim, é andar junto, né? Num só espírito, num só corpo. Corpo e espírito, quando a gente fala aqui, ó, a união vital com Cristo pelo Espírito é o único verdadeiro segredo do santo crescimento e ação, tanto para o indivíduo como para a comunidade. Só tem um jeito de você crescer no corpo. Você individualmente e você no corpo de Cristo. Se você tiver em união com Cristo pelo Espírito Santo de Deus, que é quem convence, que é quem guia, que é quem dirige. Então, eu faço parte do corpo? Faço, mas eu tenho que estar atento ao que o Espírito Santo de Deus me fala, para que haja crescimento. E ele fala aqui também, ó, há um só corpo, eu já falei tudo isso, há um só Deus. Só no final do 4 diz assim, ó, como também, vou ler o 4 inteiro, há somente um corpo, um só Espírito, como também uma só a esperança para a qual vocês foram chamados. Agora aqui é muito interessante. A esperança aqui é a expectativa de uma certeza. Eu estou na expectativa de algo que vai acontecer que eu tenho certeza. Por exemplo, a gente sabe que vai morrer, a não ser que Jesus volte, né? Que daí é diferente. Mas a gente tem uma expectativa certa de que Jesus vai voltar e ele preparou um céu para nós. Nós temos essa expectativa? Amém? É a mesma de todo mundo. Ou seja, olha como isso está ligado a você ser humilde.
nós vamos para a mesma expectativa. A gente não vai ter uma expectativa diferente. Nossa, o pastor, ele vai para um céu mais elevado. Sei lá. E eu vou para o céu mais de baixo. Não, a expectativa, a esperança é a mesma. Eu não estou falando de galardão aqui, não. Estou falando da expectativa da esperança que nós temos. Fomos chamados para uma mesma expectativa. E aí, no verso 5, ele diz assim: há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. No 6, ele fala... Não, eu vou até botar o 5 aqui, olha, porque não precisa nem comentar. Senhor, só tem um, que é Deus. Deus é Senhor e Pai de Jesus. Ele é nosso Senhor, Ele é Senhor de todos. E fé, por meio da morte expiatória de Cristo. Todos nós cremos pela fé que é só por meio de Cristo que nós somos salvos. Vocês creem nisso? Se a gente crê nisso, a gente não é capaz de garantir a nossa salvação. Ela é graça, concorda comigo? Por isso que eu tenho que ser humilde. Eu sou um só com vocês. Da mesma forma que vocês foram salvos, eu sou salva. E essa forma que a gente foi salvo é por Cristo. Não foi porque eu sou bom. Não foi porque eu sou melhor. Eu não tenho nada que fale assim, puxa vida, a minha maneira de ser salvo foi diferente porque em mim tem uma coisa boa. Olha, aqui em mim, eu sou muito diferente de Hitler. Não é. A sua diferença é que você tem Jesus e Jesus te redimiu. Eu espero que Hitler também seja redimido. Mas, hoje eu estava falando para a Cláudia, na hora que eu estava cantando, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Irmãos, vai ter um dia que todo mundo vai reconhecer. O Hitler, sempre falo dele, ele vai ajoelhar lá. Você já parou para pensar nisso? O Jin Shin Chuan lá, que é da Coreia do Norte, ele vai se ajoelhar e vai falar, Jesus Cristo é o Senhor. Você já parou para pensar nisso? A diferença é que nós fazemos o que queremos. Sim. Obrigados. Todo joelho vai se dobrar. Toda língua vai confessar. Nós já confessamos. Não é verdade? A nossa fé é que pela morte de Cristo nós somos salvos. É uma só fé. É isso que vai, por meio de Jesus Cristo, me levar para o céu. Não é nada de bom que eu tenha. Porque nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos. Hitler e eu, sem Jesus, ia para o mesmo lugar. Não, se eu fosse um pouquinho melhor, bonzinho, eu ia para o mesmo lugar. Porque o que me leva a Deus é Jesus. Outra coisa, um só batismo. Com certeza vocês sabem que... isso aqui é Romanos 6,3. Olha que interessante. Com certeza vocês sabem que quando fomos batizados, para ficarmos unidos com Cristo Jesus, fomos batizados para ficarmos unidos também com a sua morte. Quando eu batizo, eu estou unido com Cristo Jesus. Tem que batizar, né, Samuel? Tem que batizar. Porque quando eu batizo, eu falo assim, eu morri e ressuscitei com Cristo. Um só batismo. Por isso que Paulo, quando chega lá, fala em que batismo que vocês batizaram? Eu batizei no de João. Não, mas é de Jesus. Aí, no versículo 6, eu vou tentar terminar, porque eu sempre não consigo terminar, isso é muito chato. No versículo 6 diz assim, há somente um, Deus e Pai de todos. Deus e Pai de todos, no contexto do versículo anterior, presta atenção nisso. Ele é Deus e Pai de todos, mas de todos quem? No contexto do texto. Deus é Pai de todo mundo? Não. Então, Paulo aqui está falando para a turma de Éfeso, os que eram crentes. Por isso, ele está falando, tem só um Deus e Pai de todos vocês da igreja. Ele está falando para a igreja. Sobre todos, o Senhor é transcendente. Isso aí ele é sobre todos mesmo. O que é transcendente? Ele está acima. Diz aqui, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, ele é sobre todos, até aqueles que não são filhos dele. Ele é sobre todos, ele é transcendente. E age por meio de todos, também age por meio dos que não são filhos dele. Isso é imanente. Imanente, mas presta atenção, imanente aqui, as pessoas falam que imanência é você se misturar à natureza. Não, Deus é criador, separado da criação, mas ele é soberano. Por isso que diz que ele age. Deus é um Deus que intervém. Por isso que eu oro.
Por isso que eu peço, porque ele intervém. E está em todos, constante morada em nós, habitação. Então, presta atenção que isso aqui, Paulo está falando para a igreja. Deus não está sobre todos, no sentido de quem não tem o Espírito Santo de Deus, quem não é cristão. Capítulo 7, versículo 7. Leiam para mim o 7. Presta atenção, graça. Lê para mim bem alto. O que significa graça? Presente, concedida. O que está dizendo ali? Então, Paulo está dizendo assim, ó, Deus deu a graça e concedeu. Por meio dessa graça, ou seja, para quem recebeu essa graça, para quem é salvo, ele concedeu o quê? Lê a medida do dom. Ele deu uma medida para cada um. E eu não devo comparar a minha medida com a medida do outro. Não é verdade? A medida, Deus, para todo mundo que creu nele, ele concedeu uma medida de dom para cada um. O meu dom não é melhor do que o seu, não é pior do que o seu, ou melhor, ou mais importante, ou menos importante. Deus deu para você a medida que ele quis medir. Porém, cada um de nós recebeu um dom especial de acordo com o que Cristo deu. Essa é a versão na NTLH. Tudo bem até aí? Aí ele vai citar o Salmo 68, que diz assim, quando ele subiu às alturas, por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Essa parte é bem complexa, então nós não vamos ficar muito nela. Ora, 9. O que quer dizer ele subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aqui, gente, para resumir, ele está dizendo o seguinte, cativo o cativeiro é que ele foi vitorioso. Se ele subiu, Paulo está dizendo, é porque um dia o Filho de Deus desceu, ele veio até a terra, por isso que ele subiu. Não vamos conjecturar se ele... tem gente que fala, nossa, isso aqui comprova que ele foi até o inferno e pregou, que está lá em 1 Pedro. A gente não vai entrar nisso. Mas o que Paulo está querendo dizer para ele é só o seguinte, ó, ele foi vitorioso, ele venceu a morte, por isso que ele ascendeu. E ele, quando ele ascende, quando ele vai, olha o que fala esse versículo. Vamos ler junto? Eu nunca tinha prestado atenção nesse versículo na Bíblia. O que diz aqui? Eu afirmo a vocês... Quando ele diz isso, ele está dizendo, vocês vão ter dons. Coisas maiores até do que eu fiz. Ou seja, ele concedeu. E concede isso quando ele é assunto ao céu. Gente, ora, é o versículo, eu vou passar ele. E aí, ele chega realmente no versículo 11. Vamos ler comigo? O que diz o versículo 11? Ó, apóstolos, o sentido de apóstolo aqui é especialmente aplicado aos 12 discípulos que Cristo escolheu. E aí nós não vamos nem entrar nessa discussão, porque tem gente que fala, tem apóstolo ou não tem apóstolo? Tem uns apóstolos aí. Mas aqui no texto, no original, a ideia de que são apóstolos, os 12 apóstolos de Cristo. Ele concedeu algum para apóstolos. No texto aqui no grego. Profetas, intérpretes ou revelador da vontade divina. Nós não vamos entrar na questão se existe ou não, mas Deus separou alguns para isso. Evangelistas, todo cristão é chamado para compartilhar o evangelho, concorda? Todo mundo. Mas um evangelista o faz como uma vocação, que inclui a pregação da mensagem completa da salvação de Cristo. Tem gente que tem o dom para ser evangelista, não tem? Às vezes a gente é usado por Deus e deve evangelizar, mas tem pessoas que recebem um dom especial, acho que Billy Graham, né? Tipo, Billy Graham tinha o dom de evangelista. E pastores, olha que interessante isso. Às vezes a gente cobra do pastor que ele seja multi-coisas, né? O pastor tem que
pregar bem, ele tem que dar aula bem, ele tem que evangelizar bem, e ele tem que cuidar das ovelhas bem. Mas, na verdade, os pastores é alguém que o Senhor levanta para cuidar do bem-estar total do seu rebanho. Ele tem que ter o auxílio de todo o corpo. Ele não é o cabeça, o pastor, do corpo. O cabeça é Cristo. Mas ele é quem que promove tudo isso que a gente falou, o evangelismo e tudo mais, mas ele tem que cuidar do bem-estar. E os mestres dos que nas assembleias religiosas dos cristãos empreendem a obra do ensino com a assistência especial do Espírito Santo. E aí, gente, por que que Deus fez tudo isso? Que é quando a gente vai chegar aqui quase no final. Ele fez tudo isso com vistas. Por que que ele chamou os dons? Para aperfeiçoamento dos santos. E para que que ele quer aperfeiçoar os santos? Tem duas opções ali. Para que que ele quer? Todos os dons dessas pessoas é para aperfeiçoar os santos. E para que a gente tem que ser aperfeiçoado? Para a gente ficar sentado aqui todo domingo, escutando? E escutando, e escutando, e escutando? Não. Eu sou aperfeiçoado, eu aprendo para que eu desempenhe o serviço cristão e para que eu edifique o corpo de Cristo. Olha que interessante essa palavra aperfeiçoamento. Ela é uma palavra chamada catartismo. Gente, só tem uma vez essa palavra usada na Bíblia. Não é interessante? Parece que foi especialmente para esse sentido. É o ajuste, aperfeiçoamento é ajuste exato, que habilita as partes individuais a trabalharem juntas na ordem correta. Aperfeiçoamento não é só individual, é um ajuste em mim. Ou seja, para que serve todos esses ministérios da igreja? Para que eu seja aperfeiçoada. Ou seja, tudo isso aqui serve para que eu me ajuste e fique habilitada individualmente, e todos igualmente habilitados, para que juntos a gente trabalhe bem. Eu tenho, então, que querer que o meu amigo, que eu acho que não sabe muito, eu tenho que ajudar ele a ser aperfeiçoado. Eu não condeno, eu não desprezo, eu não ponho ele de lado, mas eu falo, bom, eu preciso ali me ajustar com ele. Se eu me ajustei mais, eu preciso ajudar o outro a ajustar também. É isso que ele está falando. E, outra coisa, edificação do corpo de Cristo. Olha que interessante do que fala. Eu ajusto, né? Eu aperfeiçoo para o desempenho do seu serviço. Execução do serviço, isso aqui é claro. E edificação do corpo de Cristo. Ato de alguém que promove o crescimento. Então, resumindo, se eu voltar aqui, ó, por que tem os ministérios na igreja? De pastor, evangelista, e todos, que Deus mesmo deu. Que a gente percebeu agora que todo cristão tem algum ministério, alguma coisa foi dado a ele. É para aperfeiçoar os santos. Ou seja, o meu serviço aqui é servir. Não é me servir. É servir. O serviço de cada um na igreja é servir o outro. Eu me aperfeiçoo para quê? Para que eu ande com o outro aperfeiçoado. E quando ele diz edificação do corpo, eu tenho que promover o crescimento desse corpo. Então, para que você vem na igreja? Para que você se molde a fim de trabalhar no vínculo da paz com o seu irmão e assim promova o crescimento. A gente está fazendo isso? Não precisa responder. Você vem na igreja por quê? Às vezes a gente vem na igreja para falar assim, eu quero vir para ouvir uma palavra. Eu estou precisando de uma palavra. Irmãos, o nosso estudo com Deus tem que ser diário. O nosso com Deus é diário. A igreja é o momento da união, de fazer isso com outros irmãos. E não é só no domingo. Se eu quero ajustar bem o corpo, eu preciso ter contato durante a semana. Por isso que o nosso grupo de mulheres lá, a gente tenta tanto assim, botar um estudo, fazer alguma coisa. A gente precisa estar aberto para o outro, porque o nosso papel aqui é serviço. É servir o outro. Agora, olha só o que fala no final. Eu faço tudo isso até que cheguemos, olha o versículo 13, até que todos cheguemos à unidade da fé.
Que interessante. A unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Para que eu faço tudo isso? Para que aconteça duas coisas. Que a gente chegue à unidade, pleno conhecimento do Filho de Deus, e para que a pessoa madure à medida da estatura da plenitude de Deus. Gente, lê o que está escrito ali, vocês enxergam bem? O primeiro, única fé e conhecimento de Cristo. Por todos. Por que existe ministério da igreja? Para promover, não só no meio do ministério das mulheres, mas em toda a igreja, a única fé. E o conhecimento de Cristo. Como diz o presbítero Jonas, eu me agrupo em grupos menores, mas eu não me isolo em grupos menores, porque eu tenho que promover isso daqui. Esse é o primeiro objetivo dos ministérios. E o segundo, vamos ler? Pessoa madura à medida da estatura da plenitude de Cristo. Esta imagem de Cristo em plenitude é a humanidade absolutamente perfeita, exibindo a imagem de Deus. Cada um pode participar. A gente vai ser perfeito aqui? Não, mas o alvo é buscar a estatura de Cristo, é ser parecido cada vez mais com Cristo. Por isso que os santos têm que ser aperfeiçoados. E aí no final, no 14, ele diz o que a gente não deve ser. Então ele fala tudo isso e fala, então o que vocês não devem ser, igreja, no ministério, como pessoa? O que você não deve ser? Você não deve ser como criança, arrastada pelas ondas. Metaforicamente, que diz aqui, ó, que é no 14, para que não mais sejamos como crianças arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina. Arrastado é agitado mentalmente. Quando Paulo escreve arrastado pelas ondas, é a ideia da mente estar agitada. Não ter segurança. Eu tenho dúvida disso. Por isso que eu disse hoje, quando você for estudar a Bíblia, não deixa restar dúvida. Mais vale você pegar um versículo e ler, e pegar a tradução, e vai no Bíblia, lá onde eu fui, ó, que tem o grego, e destrinchar aquilo do que você lê a Bíblia todo ano e não ter a profundidade que você precisa, para você não ser arrastado. Levado de um lado para o outro, em dúvida e hesitação para ser levado agora a esta opinião e depois outra. Agora eu penso assim, agora eu penso de outra forma. Engraçado, quem é engenheiro deve aparecer várias coisas novas no mercado. Quem é médico, várias coisas novas no mercado. Tem que estar sempre fazendo aí um aperfeiçoamento, não é verdade? A Bíblia não muda, gente. É o tipo do ensino que você vai aprender e você não tem que ficar sendo levado por opiniões de outros. Vento de doutrina, como alguém... esse vento de doutrina tem o sentido de alguém que se curva em uma direção particular. Então, uma hora, ele está dizendo o seguinte, você não pode ser assim. Eu me curvo a essa doutrina agora. Não, mas agora eu acho que eu me curvo a essa doutrina aqui. Como pode existir isso numa igreja que tem escola bíblica desde a criança que nasce? Não pode. A gente está estudando a Bíblia a vida inteira, né? Outra coisa, artimanha. Ai, gente, isso aqui eu achei tão legal. Olha aqui, ó. Você não pode ser arrastado por artimanha de pessoas. A ideia da palavra aqui é cubo, dados. Propriamente, jogo de dados, trapaça, usado apenas aqui. Essa palavra cubos, na Bíblia é usado somente aqui. Está querendo dizer o seguinte, eu não posso ser levado por malandragem e truque de pessoas. Sabe aquela história que eu já vi, até dei tanta risada, uma pessoa que, a apóstola, sei lá o que ela era, ela punha o pé, vocês já viram isso? Ela punha o pé em cima do palco e botava o pé lá, a mulher. E as pessoas passavam e beijavam e colocavam oferta do lado. E aí alguém, quando expôs isso, fez aqueles comentários do YouTube assim, nossa, o pé dela é bem gordo. E aí ela ficou muito brava, ela escreveu, não é retenção de líquido, nunca mais esqueço. O problema para ela não era ficar com o pé ali, era só porque o pé dela era ser gordo. Isso aí, gente, é malandragem, é enganar as pessoas. Porque onde está na Bíblia que você beija o pé de alguém, se é que Jesus que lavou os pés dos discípulos? Então você não pode ser levado. E maquinação, que é astúcia.
Seguindo a verdade em amor, só vou ler o final, tá? Seguindo a verdade em amor, ou seja, aí entra a Vânia. Quando ele diz seguindo a verdade em amor, é falando a verdade. Olha o que diz isso aqui. Eu achei isso tão legal. Mas em amor. Você deve não falar quando alguém te magoa? Não, você deve falar. Mas de que maneira você fala? Em amor. Então, a Bíblia e Paulo não está dizendo que você, para ter o vínculo da paz, você fica quieto, engole tudo e ok. Não. Mas está dizendo que você tem que ser longânimo, manso e que você fala em amor. Você já ficou perto de alguém que come seu fígado, mas de uma forma que a pessoa fala de um jeito que você fala, ela está certa? Isso não te afasta dela, isso te faz se aproximar dela. Crescemos em tudo, interiormente. E de quem o corpo bem ajustado... tem tanta coisa para falar, nunca dá tempo, né? Consolidado. Consolidado, sabe o que é a ideia de consolidado? Tricotado. Aí no final do texto ele fala, de quem todo... Mas seguindo a verdade em Cristo. De quem o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Bem ajustado sinarmologeu, articulados. Ocorre 2 vezes no Novo Testamento essa palavra, bem ajustados. Ambas as vezes de Deus, enquadrando adequadamente os crentes em um todo harmonioso e sinérgico. Ou seja, cada ser individual funcionando como uma parte do único povo de Deus. E é Deus que faz isso. Consolidado é tricotado. Juntas é o que prende, né? Juntar. E para finalizar, para a gente meditar, se você já entregou sua vida a Jesus, qual foi o dom que você recebeu? Por que servem os dons? Como você desempenhou o serviço cristão? Chegamos à unidade da fé e no pleno conhecimento do Filho de Deus? Somos maduros na fé? Crescemos em amor? E só para encerrar, eu tinha colocado cada departamento da igreja, que eu sempre estou falando, vou passar rápido aqui. Ó. Olha quantos departamentos que a gente pode ajudar. Tá vendo? Todos esses. Tá vendo? Oração. O pastor Vinícius pediu, eu quero que você entre agora, na hora que acabar, no seu celular, no grupo da igreja. Lá tem uma pesquisa, porque o pastor Vinícius quer voltar aos PGs, de forma devagarzinho. Se você não quiser fazer, Samuel, entrega para mim. Quem quiser fazer, não quiser fazer no celular, quiser fazer aqui, levanta a mão que o Samuel entrega. E enquanto o Samuel entrega, eu queria só encerrar lendo a carta que foi escrita. Paulo escreveu essa carta para os Efésios mais de 20 anos depois que ele tinha passado por lá. A igreja estava firme. Mas depois disso, João foi trabalhar em Éfeso. Vocês já sabiam disso? João foi antes de ir para Pátimos, ele trabalhou em Éfeso, na igreja de Éfeso. Agora, abra em Apocalipse 2:1. Essa igreja que começou tão bem, que as pessoas, né, elas tinham... queimaram os livros de magia e muitas pessoas se converteram, a igreja era unida e tudo mais. Olha o que acontece com ela. Apocalipse 2:7. O que Deus revela a João para escrever sobre essa igreja? Ao anjo da igreja de Éfeso escreva: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome sem esmorecer. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Quando a gente não é igreja assim, a gente está abandonando o primeiro amor. Porque no primeiro amor você vai tão ingênuo para a igreja, não vai? Você quer fazer tudo, você ama todo mundo. Você abandonou. Você lembra do seu primeiro amor? Você lembra o que você fazia? Que obras você fazia na igreja no seu primeiro amor? Lembre-se,
pois, de onde você caiu. Você consegue lembrar onde foi que você parou de ter esse vínculo no corpo de Cristo? E ele diz, arrepende-se e volte à prática das primeiras obras. Vamos ficar em pé para orar? Que Deus nos ajude. Deus dá um alerta para Éfeso. Deus sabe, aqui na igreja tem muita gente que trabalhou muito. A gente não está aqui à toa. Muita gente antes de nós trabalhou. É a nossa vez de começar a seguir esse trabalho com humildade. Vamos orar? Senhor, obrigado pela tua palavra, que o Senhor tem falado tanto a essa igreja. O Senhor falou na hora do culto, o Senhor fala agora. Não deixa a gente sair daqui depois desse culto que o presbítero Jonas pregou e depois da palavra que o Senhor deu agora de Efésios. Não deixa a gente sair daqui os mesmos, mas que o nosso coração possa relembrar do primeiro amor, das primeiras obras, possa voltar a fazer aquilo que a gente fazia na tua casa. Tira a nossa acomodação, para que essa igreja seja aperfeiçoada, não para nossa honra e glória. Pelo contrário, que a gente se sinta cada vez mais pequeno na tua presença e o Senhor cresça, mas para que o nome do Senhor seja glorificado nessa cidade por meio da nossa igreja, dos que moram ao nosso lado. E como disse o presbítero Jonas, que haja batismo de pessoas que não são da igreja, mas que vieram para a nossa igreja, para que o seu nome, não para que cresça a igreja em número, mas para que o seu nome seja glorificado e para que a gente faça o nosso papel, que é glorificar o teu nome por meio da nossa vida. Te pedimos isso, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Domingo que vem, lição 12, porque a gente deu uma desviada para lá e para cá, mas é lição 12. Amém? Bom domingo.